Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vivemos dias de autoafirmação, ou seja, as pessoas sentem uma necessidade muito grande de autoafirmarem sua identidade e mostrarem para os outros isso. A gente vê isso no mundo, uma mulher, por exemplo, precisa mostrar que ela é bonita, ela faz isso a todo custo, né? E homens tentam mostrar de todas as formas que eles são bem-sucedidos e coisas dessa natureza. Infelizmente, o cristianismo também passou a aderir isso, e a gente vai ver até pastores, inclusive, que sentem uma necessidade profunda de autoafirmar-se e mostrar seu nome. Eu fiz, eu escrevi, eu isso, eu aquilo, né? Mostrar fama, glória, tentar essa busca por uma autoafirmação. Eu preciso ser conhecido, eu preciso ser reconhecido. Há uma necessidade muito grande. Todavia, Jesus nos consola que esse não é o caminho. E aí os cristãos que, porventura, percebem que não encontram sucesso nessa vereda, devem ser confortados sabendo que essa não é uma vereda bíblica, não é uma vereda que o Senhor tem para nós. Não é o caminho do Senhor para a sua igreja. Porque o cristão ele é um discípulo. Ele estará a serviço, seguindo o Senhor, o seu mestre. E o Senhor Jesus nos conforta várias vezes. Várias vezes o Senhor Jesus nos mostra que tudo o que nós precisamos é ir seguindo a Ele. Fique tranquilo, o que importa é isso. E então, Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42, nos diz: Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus vem falando das dificuldades. Um discípulo, e aí mais especificamente e mais profundamente, os apóstolos, têm grandes tribulações. Fala dos discípulos em geral, mas os apóstolos, mais especificamente, estavam sendo preparados para o ministério que iam exercer. E as dificuldades iriam acompanhar. Só que no final das instruções, ele diz assim, olha, mas tenham calma, não se preocupem, vocês são enviados. Não é o nome de vocês, não é a pessoa de vocês, não se preocupem consigo mesmo. Preocupem-se em apenas fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque vocês estão sendo enviados. Então, a igreja ela tem uma missão. E a missão da igreja não é ser, por exemplo, famosa, ou grande, ou poderosa, ou rica, coisa dessa natureza. A missão do cristão não é colocar o seu nome nos quatro cantos e dizer assim, eu consegui sucesso, sou famoso em todo o país, sou famoso no mundo inteiro. O propósito é cumprir uma missão. É interessante que até Jesus fez assim. O Senhor Jesus não procurou a fama das pessoas. Ele fazia a obra, ele servia, e o prazer dele era tão grande em servir que ele lavou os pés de pecadores, de homens que não eram dignos dele. Né? O João Batista disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele lavou os pés. Lavou os pés. Daí você vê a diferença entre Jesus e essa mentalidade atual de que o homem precisa mostrar que ele é grande, não pode mostrar fraqueza. Eu já ouvi, inclusive, e vejo isso com uma certa frequência. A ideia de que, para que o cristão ele mostre, se autoafirme, ele não pode mostrar fraqueza. Jesus lavou os pés dos discípulos. Né? Ele não foi grande entre os homens, ele não assumiu nenhum tipo de poder, de cargo, nada. Ele foi servindo. E ele tanto não queria fama, glória, ele fugia. Ele não dava autógrafos, ele fugia. O Senhor Jesus, quando as pessoas começavam a querer chamar de mais atenção, ele saía para que elas não viessem a aclamar o rei ou mesmo afamá-lo de uma forma que ele não desejava, não era o propósito dele. O propósito dele era servir. Eu vim para servir, ele disse. Então, o Senhor Jesus sabia que a sua missão era aquela. Inclusive, ele diz, olha, eu vim para a cruz, então não posso fugir dela. Então, ele tinha muito certo qual o propósito da sua vida, qual era a missão. E a igreja precisa ter. Quando o cristão não tem uma convicção sobre o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, ele corre o risco
de estar se preocupando com aquilo que não deveria se preocupar, né? A gente não tem que se preocupar, por exemplo, a gente não quer que ninguém vá para o inferno, mas a nossa preocupação não é o número de pessoas que nós salvamos. Ou seja, eu consegui 1000. Aí outros dizem assim, mas eu consegui 1050, então eu tenho que conseguir 1200. Então não existe isso. Isso na verdade é uma carnalidade. É um coração que está querendo glória, fama, essas coisas bobas que hoje a gente vê. É a infantilidade de nossa época. As pessoas estão muito presas a coisas infantis. Então o propósito é, faz a obra. Sirva ao Senhor. Seja bênção. Porque é em servindo ao Senhor que nós vamos apontando para Ele. Veja, Jesus diz, quem vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, vocês são discípulos, vocês são instrumentos, vocês são enviados. Nisso, nós vemos um caráter, vamos dizer, oficial, nobre, né? Como um embaixador. O embaixador ele é enviado, e se a nação e as autoridades de um outro povo recebem, né, esse embaixador com honras, com carinho, com respeito, acatando inclusive, né, suas propostas, coisas assim. Então, quando ele volta, ele conta, né, seu relatório, e seu relatório vai dizer assim, olha, foi recebido desse jeito. O rei, né, o presidente, o país que enviou esse embaixador, ele vai se sentir como se tivesse recebido lá, no lugar dele, o mesmo carinho, o respeito, a honra. Por quê? Porque ele representava. Então, quando fazem o bem para o embaixador, estão fazendo bem, mostrando que tem o respeito pelo país que enviou. O oposto também. Quando Deus manda um profeta, quando Deus nos envia, como nos enviou para cá, como envia alguém para um outro lugar e é rejeitado, maltratado e coisas assim, como os profetas foram, e Jesus mostrou isso várias vezes, reclamando que Israel não só rejeitou ele, mas os profetas anteriores, estão rejeitando aquele que enviou. Então, se um país manda um embaixador e esse embaixador é maltratado, é tratado com indiferença, é desprezado, a nação que enviou sente a ofensa. Então, a preocupação do embaixador não é com a sua imagem, mas é com o papel que ele desempenha. Então, os discípulos deveriam ter muito bem focado o seguinte propósito: servir. Nosso propósito em estar aqui é representar alguém. Não é nosso nome, é o nome de quem representamos. Então, vai com confiança, vai com segurança, vai com tranquilidade. Isso fala então ao coração tanto de quem está indo, é aquele que é um servo enviado, que deve ficar tranquilo, deve descansar o coração. Quando for rejeitado, sabe que não está sendo rejeitado por questões particulares, está sendo rejeitado porque estão rejeitando aqueles que enviaram. No caso, Deus que nos envia, ao rejeitar-nos, estão rejeitando o próprio Deus, porque nós somos apenas embaixadores, apenas mensageiros dele. Então deve ficar tranquilo. Então você que está realmente em o nome do Senhor fazendo a obra, servindo, eu tenho certeza, Deus me enviou. Como Isaías foi chamado desde o ventre da minha mãe, como Jeremias também e Paulo dizem que Deus desde o ventre já havia designado ao propósito de servi-lo, de ser um mensageiro da palavra do Senhor. Então você que está fazendo isso, sabe dessa condição que Deus deu para a sua vida, porque o ministério pastoral não é uma profissão, né? O ministério pastoral ele é um serviço, ele é totalmente diferente, ele é, na verdade, até mesmo uma parte da vida da pessoa. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum ex-pastor, ex-apóstolo, a não ser o Judas, porque foi escolhido propositadamente para ser o traidor. Mas nenhum ex-profeta, não existe. Não existe. É parte da vida da pessoa. Qualquer pessoa que tenha uma profissão, ela pode trocar. Um médico ele pode desistir de ser médico e ser um empresário. Um advogado pode desistir de ser advogado e trabalhar na engenharia. Uma pessoa pode mudar de profissão quantas vezes ela quiser, precisar na sua vida. Isso não é problema. Afinal das contas, nós temos N competências. Todo ser humano tem. Então, é possível isso, mas é impossível
que alguém que tenha sido realmente chamado pelo Senhor, aí o profeta, né? O apóstolo, no passado, tanto um quanto o outro, e o pastor, no nosso caso, ele não pode deixar o que Deus, porque é uma determinação divina. Então, diante disso, ele deve apenas descansar. Você está ali para realizar algo em nome dele. Faz a obra, segue, prega a palavra, sirva ao Senhor. Então, isso deve confortar. Se receberem vocês, estão recebendo aquele que enviou vocês. Se não receberem vocês, estão desprezando quem enviou vocês. Então, só segue fazendo a obra. O propósito é enviar ou dar uma mensagem. Né? É dizer algo da parte de alguém. Então, só segue fazendo a obra do Senhor. Mas, também há uma exortação aqui para quem recebe. Ele diz, olha, quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Então, aqueles para quem é enviado o mensageiro, eles têm uma responsabilidade diante de quem enviou. Ou seja, eles devem receber. Caso não recebam, eles estarão desprezando aquele que enviou. Então, é uma exortação. Por isso que, então, pesa sobre aqueles que receberam também uma responsabilidade. O Senhor Jesus foi enviado àquela geração. Imagina, se não receber um profeta, recusar um profeta, já é um desprezo para com o Deus que enviou o profeta, imagina o filho dele. E aí Jesus conta, inclusive, parábolas sobre isso, que foi enviado e rejeitaram. Foi por isso que Jesus condenou aquela geração especificamente de uma forma mais veemente, porque ali estava o maior de todos os enviados. Né? Jesus é o maior enviado, o Pai o enviou. E enviou quem? O Filho dele. O Deus de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o herdeiro de toda a glória, o Salvador do mundo. Então, quando aquela geração recusou o Senhor Jesus, recusou o maior enviado do Pai. É por isso que aquela geração tem, diante de todas as gerações do mundo, que receberam profetas, receberam apóstolos, receberam pastores. Então, de todas as gerações que recusaram os enviados do Senhor, aquela geração especificamente foi a mais responsável diante de Deus. Porque foi quem recebeu o maior enviado da parte de Deus. Inclusive, a gente vê o caráter de maior enviado, tanto nas suas palavras quanto nas obras que ele realizava. E ele veio humildemente, veio servindo, veio fazendo o bem. Ninguém fez tantos milagres quanto Jesus, ninguém trouxe palavra tão extraordinária, pregada pessoalmente para as pessoas como Jesus. Então, eles receberam coisas que nenhuma outra geração recebeu. Logo, a responsabilidade é muito grande. É aquela questão que é um ditado popular: quem mais é dado, mais é cobrado. Então, por isso Jesus condenou tão fortemente aquela geração, aqueles que recusaram a ele, obviamente. Então, a ideia é, nós devemos ir, vai fazendo a obra, não se preocupe com mais nada. Quando o Senhor der alguma coisa para fazer, a sua mão vai fazendo. E isso deve trazer tranquilidade para aqueles que estão desempenhando a missão de levar a palavra do Senhor em algum lugar. Para que não fiquem preocupados. A nossa missão não é conquistar nações, a nossa missão é anunciar uma mensagem da parte do Senhor para as nações. Então, vai transmitindo com o coração tranquilo. O mais, eles vão prestar contas a Deus. Mas você que está recebendo a mensagem, lembre-se sempre disso. Uma vez que é mensagem do Senhor, realmente é fiel palavra de Deus, porque, claro, tem falsos profetas à torta direita. Então, você, para isso, precisará conhecer a Bíblia. Como é que eu sei se a pessoa está pregando certo ou errado? Conheça a Bíblia. A Bíblia está nas suas mãos. Nenhuma geração teve tanta facilidade para conhecer a palavra de Deus e até analisar, pesquisar e assim por diante, quanto a nossa geração, que tem todos os benefícios da tecnologia a seu favor. Então, mais do que qualquer geração, recebemos a capacidade de estar atentos ao que realmente Deus está falando. Por quê? Porque nós podemos abrir a Bíblia, pesquisar, inclusive nas mais diversas línguas,
aquilo que está sendo, aquilo que foi dito por Deus, comparando com aquilo que está sendo pregado. Faça isso, analise, investigue, veja se é verdade. Isso não é problema. Não é nenhum pecado se você estiver ouvindo alguém pregar e você for para a Bíblia e analisar. Lembra dos bereanos? Diz a palavra que os bereanos eram mais nobres. Por que eram mais nobres? Porque eles tinham zelo pela Escritura. Então, quando alguém estiver pregando, vai para a palavra de Deus. Se você tiver dificuldade, dúvidas, bom, aí você pode ampliar a sua análise, fazendo pesquisa, estudando, meditando, com toda a humildade, claro, para que você possa tanto chegar à conclusão correta, né, quanto você não venha a estar de cara recusando a mensagem, porque você pode estar recusando uma palavra fiel. Né? Então, se você tem dúvida, pesquise, analise. Não é pecado. Pecado será você recusar uma mensagem que realmente foi bíblica. Não está certo. Me prove que está errado. Não, está tudo certo. Então por que você recusou? Aí um problema está feito. Então, analise, investigue. Para quê? Para que você receba a palavra de Deus como palavra de Deus. Que Paulo diz que os tessalonicenses estavam recebendo desse jeito. Quando Paulo fala aos tessalonicenses, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, o mensageiro de Deus anunciou uma palavra. E eles receberam esta palavra como palavra de Deus, que ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, eles ouviram a palavra do apóstolo Paulo e receberam como palavra do Senhor. E você pode dizer assim, mas como é que eles sabiam que era a palavra de Deus se eles não tinham muita ferramenta para comparar? Inclusive até a escritura do Antigo Testamento não estava tão acessível assim. Nas sinagogas tinha exemplares, né, da escritura, mas não era algo acessível para qualquer pessoa chegar lá e pesquisar à torta direita. Né? Havia um cuidado, um zelo até para não estragar o documento. Então, como eles sabiam que era a palavra de Deus? E por isso, aí vem o ponto que é preciso ser entendido. Deus ia confirmando que era de fato palavra de Deus que eles estavam ouvindo por meio de sinais e milagres extraordinários que eles, os apóstolos, iam fazendo. Por isso era tão importante ter milagres naquele momento, né? Diz Hebreus capítulo 2, versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ninguém faz milagres porque quer fazer milagre, né? Não é uma coisa que a pessoa simplesmente decida ao seu bel prazer. Então, eles iam fazendo milagres porque o Espírito do Senhor capacitava, Deus dava a eles a capacidade para confirmar. E aí, a escritura do Novo Testamento foi confirmada por meio dessa presença ativa de Deus, trazendo os sinais para que as pessoas tivessem segurança que realmente ali estava um apóstolo enviado por Deus pregando a palavra do Senhor. E aí a confirmação vinha por meio desses milagres divinos. E uma vez que isso aconteceu, hoje temos a Escritura. Ninguém põe dúvidas, só pode colocar dúvidas de fato sobre ela. Tem que duvidem, obviamente, mas todos os testemunhos acerca da Escritura mostram que qualquer dúvida será nada mais, nada menos do que a incredulidade mesmo. Porque testemunhos são muito grandes sobre a Escritura. Então, só prega ela. Pregue a Escritura, anuncie a Escritura. E se você está ouvindo, analise. Ela já está lá, confirmada, está nas nossas mãos, todos temos acesso. E aí você poderá receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Isso será bênção para você. Jesus diz, ele abençoa quem recebe a palavra como palavra de Deus. Quem recebe aquele que foi enviado e ouve a palavra, a mensagem que vem de Deus como mensagem de Deus. E Deus abençoa. Porque quem recebe aqueles que Deus enviou, está recebendo o próprio Deus que enviou. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Damos graças por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos e pedimos a tua direção para que nós vivamos para o louvor da tua glória. Receba a nossa, Senhor Deus, vida para servir ao Senhor em todo o tempo.
e que o Senhor nos ajude, ó Deus, diante das lutas e dificuldades que nós encontramos pelo caminho. Afinal das contas, com certeza Satanás não estará facilitando esta obra que o Senhor mesmo nos ordenou realizar. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.